Aqui na companhia da querida atriz Carol Godoy, numa noite especial, estreia no Rio, né? Uma noite para convidados de Dois Papos. Depois de uma trajetória de grande sucesso em São Paulo, e a peça vai caminhar muito ainda pela frente, longa vida. Temos muitos planos pela frente. Eu queria que você falasse um pouco de como você estruturou essa sua personagem, porque no teatro, às vezes, alguns atores, o Celso não disse que fez muitos padres, mas às vezes é um pouco incomum para alguma atriz nunca ter feito uma freira, e com dilemas tão fortes como a sua personagem colocou, e uma troca tão grande, fazendo com que o público vá refletindo junto com vocês e buscando a sua própria incompletude. Queria que você falasse um pouco dessa aventura, dessa peça, de como foi viajar por dentro das suas próprias emoções com a sua personagem. Olha, primeiro, curioso assim, que eu acho que o primeiro desafio foi não tentar fazer uma freira. Eu acho que essa foi a primeira coisa foi o primeiro norte. Porque ela, antes de ser uma freira, não existe freira, é um estereótipo. Assim, não, é uma mulher, ela tem as suas particularidades. Então eu acho que a primeira coisa era entender qual era a particularidade dessa freira. Curiosamente, né, porque eu sou uma das idealizadoras do projeto. Então quando chegou esse texto, eu fiquei com muita vontade de fazer a irmã Briguita. Por quê? Primeiro porque ela tinha mais humor, eu também não tinha, numa primeira leitura, não tinha visto muito a questão da idade, da geração, e eu tinha achado, eu não tinha conseguido ver as camadas dessa minha personagem, porque me parece assim também que tem dois estereótipos, às vezes é a guerrilheira, como se fosse a mulher aguerrida, a militante, ou a freira. E aí eu falei assim, onde eu busco a particularidade assim, dessa figura e também onde isso me toca, né? E aí eu acho que a chave foi quando o diretor, o Munir, ele me pediu, eu acho que ela tem uma graça, essa personagem. Eu tinha gostado da outra por conta do humor, e aí eu descobri que o humor da irmã Sofia está num estado de graça, num olhar positivo para as coisas, mas muito também realista, muito aterrado, com os pés no chão. E aí a gente começou a trabalhar em cima de uma particularidade minha, porque eu sou do interior. E aí, a freira é argentina. Não tem alguma coisa, mas assim, ela tem uma... Às vezes, mesmo que ela seja argentina, ela tem uma ingenuidade, ela uma tem certa uma simplicidade, e ela tem na verdade ela tem uma ingenuidade, uma pureza, que também permite com que ela seja muito frontal, assim. A verdade flua naturalmente. Flua, e ela fale coisas espontaneamente, sem muito filtro. E eu acho que esse é o estado de graça dela, assim. Então eu comecei a brincar e lembrar assim, do meu histórico de ser uma menina do interior, e onde também essas informalidades não são muito... a gente não tem muita formalidade no interior, a gente fala pelo vir a cabeça. E eu comecei a trabalhar por essa chave. Depois eu fui mergulhar na questão histórica dela. Ela é uma mulher que tem por volta dos 30 anos, ela perdeu os pais na ditadura militar da Argentina, e ela, na verdade, foi deixada num convento. E aí, quando ela chega nesse convento, ela não tem um destino. Esse é o que é o possível para ela. Ela foi encontrando o caminho aos poucos. Aos poucos, e muito por conta de ouvir o que o Cardeal Bergoglio falava. Então ela começou a se despertar para uma vocação que não é só religiosa, mas também uma vocação para um olhar social, né? Diante das desigualdades, a partir também de uma experiência própria, que ela foi uma vítima da ditadura, ela também sofreu, possivelmente ela foi deixada pelos avós no convento, veio de uma família pobre. Então eu acho que ela também encontra vocação nessa defesa dessas pessoas, e aí eu acho que ela encontra um caminho, assim, sabe? Então eu acho que ela tem muitas camadas, o estado de graça, né? Essa espontaneidade de uma mulher que é quase, tem uma certa pureza, uma frontalidade, uma convicção muito grande também, tem ideais. A admiração pelos princípios dele. E que também são os dela, e uma coragem também, ela é muito persuasiva. Eu acho que essa é uma característica, a persuasão, assim, de falar para ele que ele não pode desistir. Aquela passagem da confissão é maravilhosa. Sim, e ela é um pouco, ela é ardilosa, mas assim, com as boas intenções, né? Mas ela tem essa capacidade de persuasão mesmo,
E eu acho que essa é a grande característica dela, o estado de graça e a persuasão. Então foi muito bom ter feito, assim, eu amo fazer essa personagem e ainda divido o palco com o Celso Frateschi, né, que é assim, um cara que assim, eu admiro muito, já tinha visto vários Dostoiévski, ele já fez uma peça do Dostoiévski que ele fez há muito tempo, ele tem um super histórico, e assim, é uma geração de atores que tem um entusiasmo ainda pela profissão, e desde sempre pela profissão. Aquela paixão arrebatadora que os anos não fazem desaparecer. Não fazem desaparecer, que é um norte, assim. Eu quero chegar nesse momento da vida e ter esse mesmo entusiasmo que o Zé, que a Eliana, que o Celso tem, porque esse é o sentido de continuar fazendo o que a gente faz. A gente ensaia todo dia antes da peça, a gente bate o texto juntos no camarim. É um ritual nosso. Você imagina, um cara que tem 60 anos de carreira, vamos bater o texto no camarim. Aliás, teatro e sacerdócio tem muito em comum, né? Sim, o ritual, a repetição. Então eu acho que eles são assim completamente dedicados, apaixonados pela profissão, e eu venho trilhando esse caminho e muito inspirada por eles, muito grata de poder dividir esse trabalho com eles. Parabéns, porque é uma peça que privilegia, são 4 grandes artistas no palco, cada um com o seu momento de brilhar e todos brilhando juntos, solidários, um com o outro no palco. É uma sinergia ali. E isso a plateia, foi o que eu estava dizendo para o Zé Carlos quando eu fui cumprimentar ele. Dificilmente uma peça atravessa você. Eu fiz a cobertura agora recente de Vitor Vitória, peças maravilhosas também, mas ele notou assim que as lágrimas desciam dos meus olhos copiosamente sem saber por quê. E eu notei um silêncio afetivo de pessoas atrás, sabe quando você nota aquele silêncio do tocar no coração? Então essa peça é uma joia. Nossa, que lindo! É isso que a gente faz, para tocar, divertir, aquela bem com chavão, né? Divertir e emocionar, mas não é à toa que os clichês são clichês, porque contém uma verdade, né? A gente faz teatro para tocar as pessoas, divertir, emocionar. É como o Chaplin dizia, a risonha melancolia, né? Exatamente. Um grande prazer, muito obrigada, viu? Parabéns e vida longa a trajetória de vocês. Muito obrigada.